Pensa só, um garoto de uma vilazinha na Áustria se torna campeão mundial de fisiculturismo. Depois, um dos maiores astros de cinema do planeta. E como se não bastasse, vira governador da Califórnia. Como é que isso acontece? Bom, não foi sorte. Tinha um plano, um projeto, um blueprint. E é esse código que a gente vai decifrar hoje. E tudo, mas tudo mesmo, começa com uma visão. Sabe, antes dos músculos, dos filmes, de qualquer coisa, já existia uma certeza na cabeça do jovem Arnold. O lugar dele era nos Estados Unidos. Ele não fazia ideia de como chegaria lá, mas o onde era claríssimo. E essa clareza foi a faísca inicial de tudo. E se liga nisso aqui. Isso é basicamente o mapa do projeto dele. É uma imagem que fizeram para aniversário de 50 anos, e ela junta todos os elementos da vida dele. Pesos, claro, mas também charutos, roteiros de cinema, um tabuleiro de xadrez. Cada objeto é uma pista. Juntos, eles formam o código por trás da construção de um verdadeiro império. Ok, a primeira peça-chave desse projeto todo, ela não foi construída numa academia, não. Foi forjada numa infância bem dura na Áustria do pós-guerra. A base de tudo foi uma disciplina, olha, implacável. E essa disciplina vinha de uma rotina imposta pelo pai que era, francamente, brutal. Se liga no esquema: acordar às 6 da manhã, ir buscar leite na fazenda, fazer abdominais para merecer o café, praticar esporte todo santo dia, não importava se estava chovendo ou nevando, e para fechar, escrever relatórios de 10 páginas. Não tinha desculpa, não tinha "tô cansado". E é aqui que está o pulo do gato, onde a maioria dos garotos teria, sei lá, ficado traumatizado. O Arnold fez uma espécie de alquimia na cabeça dele. Ele pegou toda aquela pressão externa e transformou num motor interno. Ele converteu a dor daquela disciplina toda em pura determinação. E essa, meus amigos, se tornou uma das suas maiores armas. Mas só disciplina não constrói um ícone global, né? Faltava uma segunda ferramenta poderosa: a arte de vender. O Arnold precisava aprender a transformar aqueles músculos numa marca, em algo que o mundo inteiro quisesse comprar. E essa véia empreendedora já estava lá desde cedo. Muito antes de Hollywood, ele já era mestre no corre. Vendia sorvete com uma margem de lucro de 200%, abriu uma empresa de construção com o amigo Franco Columbo e chegou a entrar numa guerra de cartazes de madrugada para promover a academia dele. O cara simplesmente via a oportunidade em tudo. Essa frase aqui mostra a genialidade dele pro marketing. Ele sabia que tinha que ser provocador, que precisava criar uma manchete. Quando ele comparou a sensação do treino com o orgasmo lá nas filmagens do Homem dos Músculos de Aço, ele não estava só sendo ousado. Ele estava pegando um esporte de nicho e o tornando irresistível, sexy para o grande público. E esse instinto logo virou uma estratégia bem sofisticada. Observando os promotores de eventos, ele aprendeu a lição mais valiosa do marketing: os fatos importam menos do que a história. Ele parou de vender músculos e começou a vender uma jornada épica, uma história de superação. E o mundo comprou essa ideia, com gosto. Só que o fisiculturismo era só a primeira fase do plano. A ambição real do Arnold era outra. Era a expansão contínua, a reinvenção constante. Ele queria ir muito além dos músculos e conquistar territórios completamente novos. E essa linha do tempo aqui mostra bem essa escalada implacável. Ele nunca se acomodou. Anos 60, dominou o fisiculturismo. Anos 70, conquistou Hollywood. Anos 80, virou um gigante do cinema de ação e, ao mesmo tempo, um magnata do mercado imobiliário. E quando parecia que não tinha mais para onde crescer, ele mirou na política. Mas essa subida não foi uma linha reta, sem obstáculos. Em 1993, veio o que talvez tenha sido o maior fracasso público da carreira dele. O filme O Último Grande Herói foi vendido como sucesso garantido e foi uma decepção de bilheteria, completamente massacrado pela crítica. E é aqui que a gente vê a mentalidade que define o cara. Em vez de se esconder, de ficar deprimido, olha só o diálogo interno dele. Foi brutal. Para ele, o fracasso não era o fim. Era o teste definitivo. Era a chance de provar para si mesmo que a força dele não vinha dos sucessos, mas da capacidade de encarar a adversidade de frente e ainda sorrir. Então, tá. Como é que a gente resume tudo isso? O próprio Arnold simplificou essa filosofia toda num conjunto de regras. Vamos dar uma olhada nos pilares que sustentam esse projeto de vida inacreditável. A primeiríssima regra, e a mais importante de todas: confie em si e tenha uma visão clara. Tudo começa com aquela imagem na cabeça. Lembra? Igual a visão que ele tinha da América quando era só um menino na Áustria. Sem essa visão, sem essa autoconfiança que não se abala, nenhuma das outras regras adianta. Regra número 2. Quebre algumas regras. Ele nunca seguiu o caminho que todo mundo seguia.
Falaram que o sotaque austríaco dele era um problema, que o corpo dele era grande demais para o cinema, que um ator jamais poderia ser um político sério. Ele simplesmente ignorou todo mundo. Para o Arnold, pensar fora da caixa não era uma opção, era o único jeito de fazer as coisas. Terceira regra, não tenha medo de falhar. Como a gente viu com o último grande herói, quando se mira muito alto, uma hora o fracasso aparece. A grande sacada, segundo ele, é não deixar que isso te paralise. O fracasso não é um muro, é só mais um degrau. É informação valiosa para a próxima tentativa. A quarta regra é a que cola todas as outras. Trabalhe duro. Ou, como ele diria, rale pra caramba. Essa não tem negociação. Da rotina maluca do pai dele, passando pelas 5 horas diárias na academia, até as campanhas políticas que não paravam. Visão e coragem não valem nada sem o suor para transformar tudo em realidade. E a quinta e última regra é a que dá um propósito maior para tudo isso. Devolva algo em troca. Arnold sempre diz que o sucesso se torna vazio se não for usado para ajudar os outros. Seja promovendo esportes para crianças ou apoiando causas importantes. A ideia é, nas palavras dele, quebrar os espelhos e focar em algo maior que o próprio reflexo. Bom, o projeto do Arnold está aí, revelado. Disciplina, visão, resiliência, trabalho duro e um propósito maior. A questão final não é só admirar o projeto dele, mas pensar como começar a construir o nosso. Qual é a primeira regra que a gente pode escrever para começar a ter uma vida inacreditável?